Ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, ó Yausha, ó Yau, porque Tu és nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Papai amado, papai querido, Sim, papai. e ao Todo-Poderoso, Gratidão. graças te damos por estarmos aqui mais uma vez reunidos no nome do teu filho amado, Yausha. No nome de Deus. Ô papai, gratidão por todas as coisas, por tudo que tem feito, por tudo que ainda vai fazer. Sim, papai. Gratidão. Eis aqui o teu servo, eis aqui os teus servos e servas. Estamos aqui prontos para ouvir a tua voz, porque é a tua voz que nos alegra, é a tua voz que nos faz ficarmos de pé dia após dia, é a tua voz que nos dá motivo de ficar todos os dias com nossos olhos e pensamentos no alto. Somos gratos a Ti pelo Teu anjo enviado. E nesse final dos tempos, entendendo quem Ele é, entendendo quem nós somos, porque sabemos que em breve tiraremos o administrador infiel e instauraremos ali, papai, novamente um reino inabalável, um reino que não poderá mais ser abalado. Gratidão, papai, gratidão, porque Tu viestes a essa terra e como homem enfrentou o madeiro, reconciliando os seres desta terra e nós, os celestiais. Gratidão por isso, papai. E pedimos que nos dê cada dia mais esclarecimento das coisas celestiais, das mais profundas coisas celestiais, para que possamos compreender a Tua vontade, que é soberana, porque conforme está escrito que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e os Teus pensamentos muito mais altos que os nossos pensamentos, e queremos estar à estatura de um varão perfeito, no nome de Yausha, o Mashiach, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, grato a Yausha, grato a Yau, e assim seja feita a vontade do Papai Yausha. Gratidão, papai. Assim seja. Amados irmãos, hoje é dia 29, né? É isso? 29/7. Então, amados irmãos, hoje dia 29/7, gratidão, papai. Quarta-feira foi uma ministração que foi um marco, né? Isso é um marco, por quê? A partir de quarta-feira agora, a gente começa a entender uma condição de quem é Ial Forte e Valente. Ial Forte e Valente é Ial, né? É Ial Todo-Poderoso. Então hoje você não ora mais com pensamento em 2 Ial, né? Por que a gente não ora com pensamento mais em 2 Ial, irmã Iraci? Porque ele voltou para dentro de Ial, né? Vamos abrir para a gente relembrar? Ok, Isaías 45. Uma passagem que os irmãos não podem esquecer. Página Né? 1325. Essa passagem agora os irmãos não podem esquecer, não. Vamos relembrar, né? 45, 5. Não, vamos pegar aqui do primeiro.
Vamos relembrar os detalhes e vamos caminhar nas escrituras, né? Né, irmão Helder? Gratidão, papai. 45:1 diz assim: assim disse Iau ao seu ungido. Assim disse Iau ao seu ungido. A Ciro, quem tomei pela destra, a fim de subjugar a ele as nações. O que está dizendo? Colocar as nações aos pés dele. Dele quem? Iau. Aqui é Ciro na representação de Iau. Iausha. Eu passei. Assim diz Iau ao seu ungido, A Micael. dizendo: que tomei pela destra, a fim de subjugar a ele nações. A ele quem? Ao seu ungido. E desarmar reis, a fim de abrir portas diante dele, a fim de que os portões não sejam o quê? Fechados. Por isso que ele fala: abrir os portais celestiais, para que entre o Rei da Glória, porque ele tem a chave. Quem tem a chave? Micael. Micael tem a chave. Micael tem a chave. E ele foi ungido rei. Foi ungido rei quando? Foi outorgado para ele Foi. Toda a autoridade, o manto. Não. Ungido rei. Ungido rei. É depois que. Bem antes do tempo antigo. Verdade. Bem antes. Nos tempos imemoráveis. Ele ainda era novinho. Era criança. Novinho, na representação de Davi. Não vamos nos esquecer disso. Por quê? Porque desde o ventre da sua mãe, vamos falar assim, né? Fala ventre de mãe, mas os irmãos estão entendendo, né? A condição de quem? Saiu de Iausha. Ok? A cidade é Iaushalã celestial. Representação da cidade. A mãe. E essa é a nossa mãe. Lembra disso? É a representação. Então, desde o ventre, ele falou assim, rejeitei os 9 e escolhi este para reinar sobre os 9. Isso é Iau. Tá entendendo? A representação de Esaú. A representação de Esaú que o quê? Que desde o ventre foi rejeitado. Então tá, vamos continuar. Antes que houvesse obras. Muito bem lembrado. Ou seja, não tinha feito nada. Mesmo assim foi ungido rei. E foi ungido rei. Vamos lá. Porque quem que foi na condição da barriga? Jacó e Esaú. Quem que foi aceito? Jacó ou Esaú, irmã Adriana? Jacó. Mais novo. Né? Então vamos lá. Versículo 2. Eu mesmo irei à tua frente. Aplanarei lugares montanhosos, arrebentarei as portas de bronze e despedaçarei as barras de ferro. E dar-te-ei tesouros ocultos. Por quê? Jeremias 33 está escrito. 33:3. Invoca-me e eu te responderei. Eu quem? Eu e Iau. Te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Vai anunciar de onde? Da luz inacessível. Direto de Iau. Ok, irmãos? Assim diz o mestre. Ok? Então tá. Aí fala: dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Como ele é o braço esquerdo, riqueza e honra. Hoje é muito claro tudo isso, né? A fim de que saibais que eu sou Iau.
a fim de que saibas que eu sou Yahweh. Muito bom. Aquele que te chama pelo teu nome, o Yahweh de Israel. Foi por causa do meu servo Jacó, aí a representação. Foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome. E te dou um nome ilustre. Qual nome ilustre é esse? Yahshua. E Salmos 45, 18 está escrito: celebrarei seu nome de geração em geração. Esse é o nome. Celebrarei seu nome. Embora não me conhecesses, ele não conhecia Yahweh ainda. Viu? Eu sou Yahweh e não há nenhum outro. Fora de mim, não há Yahweh. Fora de mim, não há Yahweh. Muito lindo isso aqui. Embora não me conheças, eu te extingo. Vocês estão entendendo isso aqui? Sim, maravilhoso. A fim de que saiba, desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há ninguém. Eu sou Yahweh e não há nenhum outro. Ok? Não há nenhum outro. Agora vamos um pouquinho antes aqui, Isaías 43. Para a gente completar essa passagem. Ali você viu que está falando de Yahweh, está falando que vai dar para ele o nome ilustre, está falando que tem ungido, ok? Vai colocar aos pés dele as nações, ele é riqueza e honra, está falando daquele que é riqueza e honra, está claro? Sim. Vamos lá. Muito bem. Agora, 43:1. Presta atenção. Mas agora, diz Yahweh, aquele que te criou. Entendeu? O primeiro Yahweh está falando como soberano. O segundo é aquele que gerou ele. Como pai. O primeiro já fez a promessa desde tempos antigos. Mesmo sem você me conhecer, eu já te conheço. E eu vou te dar um nome ilustre. Porque foi do ventre que eu te escolhi. É Yahweh falando. Agora, aquele que te criou está falando. O pai dele. Falando claramente, te criou. Te criou. Porque quem que criou? Yahshua. Ah, muito bom. A face direita, longos dias. Aquele que te criou, ó Jacó. Aquele que te modelou, ó Israel. Um ele cria, Jacó. Outro ele modela, Israel. Por que isso? Um ele criou. E outro ele modelou. De um, ele modela o outro. De um, ele modela o outro. De um, ele modela o outro. Criou aqui e modela para o outro. É como se Jacó e Israel é a mesma pessoa, mas com nomes diferentes. Jacó é uma condição terrena, escravo. Israel é uma condição celestial, superior. Eu vou te dar um nome ilustre, Yahshua, mas você é Micael. Eu te criei, mas agora eu te modelei, e por isso agora você vai se chamar Yahshua. Tá? É isso que está mostrando. Mostrando o sexto e o sétimo. Mostrando Yahweh e mostrando o Yahshua que é Yahweh. Isso tudo é para nós entendermos a clareza do que o papai ministrou para nós. O papai nos deu. Aí fala assim: quando passares pela água, estarei contigo. Quando passares por rios, eles não te submergirão. Por que passares pelo rio não vai submergir ele? Por quê, né?
Depois a gente vai comentar sobre isso. Quando andares pelo fogo, não te queimarás. A chama não te atingirá. Com efeito, eu sou Ial, o teu Ial, o Santo de Israel, o teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cush e Seba, Deus em teu lugar, deu nações, entregou nações por ele, em teu lugar, para ter ele. Pois que és precioso aos meus olhos, és honrado, eu te amo. Fazendo link com a carta de Filadélfia. Farei com que a sinagoga de Satanás venha e se prostre a teus pés, para que reconheçam e saibam que eu te amo. Fazendo link aqui. És honrado e eu te amo. Entrego pessoas no teu lugar. Olha isso aqui, irmãos. Entrego pessoas em teu lugar. E povos pela tua vida. Quem que está falando aqui é o pai dele. Vocês estão entendendo isso ou não? Sim. Não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça. Do Oriente trarei a tua raça. Do Oriente trarei a tua raça. Marca aqui. E vamos dar um pulinho aqui, ó. Deixem marcado. Vamos aqui, Apocalipse 7. Apocalipse 7, versículo 2. Apocalipse 7, versículo 2. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Que assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Todo o tempo. Estou falando mais calmo. Estou indo mais tranquilo. Porque é uma mensagem que aparentemente é fácil. Para quem já está entendendo é fácil. Mas é uma mensagem profunda. E eu estou tentando mergulhar os irmãos aonde eu mergulhei. Tá? É isso que me alegra. Eu me regozijo. De quarta até hoje, o único áudio que eu ouvi foi o de domingo. O de quarta-feira. O único áudio que eu ouvi. Sabe? E não paro de ouvir. Eu não paro de ouvir. Por quê? Porque nas denominações há uma bagunça. Ele é 3, ele é 1. Mas ele é 3 ou ele é 1? Aí não sabe. Não. Ele não é 3 e nem é 1. É 2. É Yahshua e é Ial. Ok? Sim. E a essência de Ial está nas suas duas faces. Só que aquela face direita, que é quem? Yahshua, voltou para Ial. Logo, a face esquerda, irmã Diene, é agora também a direita. Então, ambos é a mesma face. Por quê? Micael significa o quê, irmã Adriana? Semelhante a Ial. Semelhante a Ial. Micael, semelhante a Ial. Então, voltou agora com a condição de ser semelhante a Ial, junto com a outra face. Então, agora ele está na condição única de que ele é Yahshua, Micael, o sexto e o sétimo, no mesmo corpo. Qual corpo? Corpo de Micael. Ok, irmãos? Sim. Parece Papai fácil. voltou e voltou para dentro de Ial, né? Papai Yahshua voltou para dentro de Ial. Então a outra face ficar sem face, né? Ele ficar só com a metade? Não. Ele se torna. Ok? Ele é o sexto, também é o sétimo. Então aqui, ó.
Apocalipse 7, versículo 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente com selo. Que selo é esse aqui, irmã Rejane? Que nós falamos. É o Espírito? Que selo é esse aqui, irmã Diene? Que selo é esse aqui, irmã Débora? Que selo é esse? Ele tem o selo de ao vivo. Qual selo é esse? Selo. É a promessa? Mas cada um fala uma coisa É diferente. o nome. É o Espírito. Cada um fala uma coisa diferente. Não estou entendendo vocês. Um aí tá certo. O Espírito. O Espírito. A unção que ele recebeu desde tempos antigos. A unção de rei é a condição do Espírito, porque ele se tornou o Espírito que dá a vida. Ele se tornou, ele era. Não, ele se tornou, então ele já é o Espírito que dá a vida. No entanto, ele deu a vida a quem? E vocês estão dormindo? Ó, o filho varão. Não, irmão, eles deu vida a quem? Aí acha, o papai não morreu? Morreu. Aí quem que foi lá ressuscitar o papai? Micael, porque ele se tornou o Espírito que dá a vida. Verdade. Está na administração lá. Ué, irmão. Gratidão, papai. Voltando, a gente vai Quem fica relembrando. nervoso na sua frente, meu irmão. Não, na minha frente não, irmão. Eu Sério? sou servo como você. Sou servo como você. E preciso crescer como os irmãos. E nós juntos. Eu preciso que vocês me ajudem. Crescemos juntos. Porque quem recebeu a maior unção de alegria foi Micael. Maior do que a dos seus irmãos. Entendeu? Então, com nós está compartilhado. Então, um pouquinho daqui, um pouquinho daí, um pouquinho daí, juntando tudo, forma um só. Porque no final dos tempos, os 144 mil é um só. Voltando a ser quem? A origem de onde eles saíram. Qual a origem que os filhos saíram? Do seu pai. Então, eles voltam para o seu pai. O filho saiu do seu pai, ele volta para o seu pai. Essa é a origem de agora. Que nós estamos esclarecidos. E os esclarecidos compreenderão. Versículo 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de ao vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifique a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Marcado a fronte dos servos do nosso Ial. Ok? Sim. Fazendo o link aqui, Isaías 43. Versículo 5. Não temas, porque estou contigo, do Oriente trarei a tua raça. Ele subindo do Oriente, selando. Vai falar, você não vai danificar nada, até que nós tenhamos selado os servos do nosso Ial. E viu o número dos que foram selados, Apocalipse 7. Quantos? 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Por isso que fala assim, ó, Israel que te escolhi, Jacó que te criei, Israel que te modelei. Eu te escolhi, Israel. Ele não escolheu Jacó somente. Ele escolheu Jacó, mas modelou a ponto de modificar o nome dele para Israel. Assim é com Micael. Desde o ventre escolhe ele e modela ele a ponto dele se tornar Ialcha. Fica claro, irmãos? Muito bem. Continuando. Versículo 6. Direi ao norte, entrega-o. E ao sul, não o retenhas. Reconduz meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para minha glória,
os que criei para a minha glória, ele já criou alguns para a glória, porque ele faz vasos de honra e vasos de desonras. Então ele já criou vasos para a glória. Quem que é a glória de Ial? Então ele criou vasos para Ialcha. Então, os que criei para a minha glória, para Ialcha. Os que formei e fiz. Isso aqui é maravilhoso, né, irmãos? Aí vamos pegar aqui, ó. Versículo 8. Faze com que apareça este povo que é cego, embora tenha olhos, este povo de surdos, apesar de ter ouvidos. Congreguem-se todas as nações, reúnam-se todos os povos. Quem dentre eles anunciou isto, trazendo aos nossos ouvidos acontecimentos antigos? Apresentem suas testemunhas e se justifiquem, sejam ouvidos e seja-lhe dito: o que dizes é verdade. As minhas testemunhas é quem? Sois vós. Vós sois servos que escolhi, a fim de que saibas e creiais em mim, e que possais compreender, os esclarecidos compreenderão, os que possais compreender que eu sou. Antes de mim, nenhum Ial foi formado, e depois de mim, não haverá nenhum. Eu sou Ial. Eu sou Ial. Eu sou Ial. E fora de mim não há nenhum Salvador. É Ialcha que está se expressando aqui. Versículo 9. Congreguem-se todas as nações, reúnam-se todos os povos. Quem dentre eles anunciou isso, trazendo aos nossos ouvidos acontecimentos antigos? Aquele que se conserva junto aos Dos filhos do seu povo. A Daniel 12. Quem anunciou isso em tempos antigos? Aquele que foi enviado. Quem foi enviado? Por Ial. Muito lindo, né? Fui eu que revelei, que salvei e falei. Nenhum outro Ial houve jamais entre vós. Ok, irmãos? Isso aqui foi o que nós vimos. Oi. Quando fala aqui assim, e fora de mim não há nenhum Salvador, porque Ialcha é Ial salva, né? Exatamente. Porque Ialcha é Ial salva. Aí, os das dominações, fala que é o Jesus, né? É. Nada a ver, né? É, imitando, né? É aquela condição de imitação. É isso que Satanás faz, ele imita. Aqui, no 43, 5, não temas, porque estou contigo. Do Oriente trarei tua raça. Nasceu ali, né? Nasceu, viu a raça veio dali. E do Ocidente te congregarei. O Ocidente é aqui, né? Você pega aqui, ó. O anjo que subiu do Oriente. E subiu do Oriente. Ok? E quando congregar, ele está congregando quem? Aqui no Ocidente. E quem que está congregando? Nós. A igreja. O filho varão. O filho varão. Por quê? Está trazendo eles de volta. Tanto é que ele continua, ó. Direi ao norte, entrega-o. Ao sul, não retenhas. Reconduz os meus filhos de longe. E as minhas filhas dos confins da terra. Viu? Porque ele fala, todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória. Ou seja, são de Ialcha, esses, que a glória de Ial é Ialcha, e eles tá falando assim, olha, estou subindo do Oriente com o selo de Ial vivo, e falando para aqueles seres celestiais ali, não danifique a terra, o mar, nada, até que nós tenhamos selado a fronte do servo de nosso Ial. Esse momento que ele está subindo com quem? Os 300. Ial Não. Com Ial forte e valente.
Ele está subindo para as regiões celestiais, subindo do Oriente, das regiões celestiais, e o quê? Abrir os portais celestiais, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o forte e valente. Valente das guerras. Ah, muito bem. Então, esse. Agora ele fala, vou enviar o meu anjo. Ial voltou para... Ial, forte e valente, voltou para dentro de Ial. Aí ele fala, assenta aqui, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos teus pés. Porque o primeiro Ial, em Salmo 45, volta aqui em Salmo 45. Assim diz Ial ao meu ungido. Versículo 1. 45, 1. Até confundindo Isaías 45 e Salmo Você 45. falou Salmo 45. Não, ele só falou. Volto, falei Salmos? Isaías 45. Perdão, irmãos. Eu só falei Salmos. É Isaías 45. É? Ah, tá. Ele só lembrou de uma passagem. É Isaías, né? É Isaías 45. Achei que era pra ele. No Isaías 45. Volta em Isaías 45. Isso. Eu falei, volta em Isaías 45, não? Não, você falou Salmo 45. Não, você falou Salmo. Tá bom. Só fez o link. Tá bom. Salmos 45. Isaías 45. Agora foi sem querer. Isaías 45. Diz assim, 45:1. Assim diz Ial ao seu ungido. Quem é o ungido de Ial? Micael. Ialcha é o ungido. Ok? É uma magia. Ele é ungido. Quem é ungido? Ialcha ou Machia, o ungido. Na pessoa de Micael. Então eu acho Ele que transferiu Ok? a missão. Mas aqui, Ial está falando, assim diz Ial ao seu ungido, que tomei pela destra, assenta-te aqui à minha direita. Esse aqui está falando de Alcha. Ok? Sim. Ungido. Paixão. Pai de Alshima, meu ungido, a fim de subjugar ele as nações e desarmar reis, a fim de abrir portas diante dele, abrir os portais celestiais, a fim de abrir as portas diante dele, a fim de que os portões não sejam fechados. Eu mesmo irei à sua frente e planarei seus caminhos. Ok? Aí fala, foi por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, que eu te chamei pelo teu nome. Ok? Quando a gente volta em Isaías 43, aí agora a gente vê aquele que é Ial Salvador, ele fala, mas agora diz Ial, aquele que te criou, ó Jacó, é a face direita. A gente vê duas conversas. A conversa de Ial com a sua face direita e a conversa de Ial face direita com a face esquerda. Ial conversando com a face direita. Eu vou abrir os portões à sua frente. Abrir os portais celestiais para que entre o Rei da Glória. Ialcha. Mas ele sobe como Ial forte e valente. Vou abrir. E depois, Ial forte e valente conversa com a face esquerda e que se torna direita depois. Parece fácil, mas não é. Tem que ruminar umas 30 vezes. A gente vai ruminando, a gente vai compreendendo. Porque aqui a gente está entendendo a condição dele trazendo a glória
de Ial a mostra. Quem que é a glória de Ial? É Yahusha. Não há nenhum Salvador além de Ial. Não há nenhum Salvador. Não é os filhos de Yahusha que é Salvador. Os filhos de Yahusha não é o Salvador. Os filhos de Yahusha não é o Salvador. Salvador é aquele que saiu de Ial. Aquele que saiu de Ial é o Salvador, que é Yahusha. Essa é a honra daquele que vai se tornar Yahusha. A honra daquele que vai se tornar Yahusha se torna Salvador. Aí ele fala, assim diz Ial, que te criou, ó Jacó, aquele que te modelou, ó Israel. Não temas, porque eu te resgatei. Chamei pelo teu nome, tu és meu. Aí fala, com efeito, versículo 3, com efeito, eu sou Ial, teu Ial, o santo de Israel, teu Salvador. Por teu resgate dei o Egito, Cuxi e Sebá, dei em teu lugar, pois que és precioso aos meus olhos, és honrado, riqueza e honra, és honrado, e eu te amo. Farei com que a sinagoga de Satanás se prostre a teus pés, e saiba que eu te amo. É Ial supremo, Ial forte e valente, na mesma pessoa, falando, eu te amo, porque você agora é a minha glória, você é minha glória agora. Gratidão, irmãos. Para a gente compreender, tem alguma dúvida até aqui? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Porque nós vamos dar sequência na mensagem. Tem detalhes que eu preciso mostrar para os irmãos. Todos certinho? Então posso perguntar que está tranquilo. Hã? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos abrir? Vamos compreender um detalhe. Vamos abrir em Colossenses. Paz de Alcha. Vamos abrir em Colossenses 1. Será que eu pensei da imagem que ela recebeu? Vamos abrir em Colossenses 1. Tudo isso é muito grandioso, irmãos. Colossenses 1, 1:15. Tudo isso é muito grandioso, irmãos. Muito, muito grandioso. Colossenses 1:15. Irmã Liriamar. Todos encontraram? Vamos lá. Presta atenção. Bastante atenção. Ele é a imagem do Ial invisível, o primogênito de todos que foram gerados. O escritor colocou criatura, mas a gente viu o papai explicando. Gerados. Quem que é o primeiro que foi gerado? Yahusha. Foi gerado de Ial invisível. Quando este sai de Ial invisível, dá uma forma para Ial. Ok? Aparece ali Ial, que é o Salvador. Yahusha. Ótimo. Agora, nos tempos do fim, aquele que foi ungido rei em tempos antigos, e que por pouco tempo este povo e este rei herdou a herança, ele recebeu o manto, as vestes, o nome, a função, mas ainda como administrador, porque ele precisava ser investido na realeza. Ele não tinha sido investido na realeza ainda. Ele ia vir ser investido na realeza. Essa condição é porque ele ainda não recebeu os 7 espíritos. Ele ainda não estava na condição de rei. Ok? A condição de rei.
Mas ele estava o quê? Na condição de regente, que fala pelo rei. Ok? Por isso que está escrito que eu o pus como comandante de povos, regente. Vamos ler essa passagem? Deixa aí marcado. Deixei marcado. Vamos ler aqui. Isaías 55, não é? Página 1342. Isaías 55. Versículo 4. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conheces. Olha, ele falando que vai entregar para ele as nações. Viu? Isaías 43? Falando que vai entregar para ele os povos. Vai entregar para ele que a sua raça, vindo do Oriente. Assim tu chamarás uma nação que não te conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti. Por causa de Ial, teu Ial, a busca do santo de Israel. Marca aqui e deixa aqui. Vamos lá em Isaías 43. Mas coloca só o dedo. A gente só vai lá em Isaías 43 e vai voltar aqui. Isaías 43, versículo 3. Aí está falando aqui em Isaías 55, olha. Assim tu chamarás por uma nação que não te conhece. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa de Ial, teu Ial, a busca do santo de Israel, porque ele te cobriu de esplendor. Aquele Ial, Salvador, cobriu o filho dele de esplendor. Então presta atenção. Isaías 43. Versículo 3. Com efeito, eu sou Ial, teu Ial, o santo de Israel, o teu Salvador. Agora volta lá. Em Isaías 55. 5. Assim tu chamarás uma nação que não te conhece. Sim, uma nação correrá a ti. Por causa de Ial, teu Ial, a busca do santo de Israel. A busca do santo de Israel. Volta lá em Isaías 43. Deixa aí com o dedinho. Versículo 4. 43, 4. Pois é precioso aos meus olhos, és honrado e eu te amo. Entrego pessoas em teu lugar e povos pela sua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Do Oriente trarei a tua raça e do Ocidente te congregarei. Direi ao norte, entrega-o, e ao sul não o retenhas. Reconduze meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Volta lá em Isaías 55. Aleluia. Versículo 5. Assim tu chamarás uma nação que não te conheces, a fim de buscar o santo de Israel, porque a promessa lá atrás falou para ele: eu sou o santo de Israel e eu te escolhi, e você vai buscar uma nação que não te conheces, um povo que não conhece você, vai vir atrás de você. É muito forte isso. Por isso que o anjo, em Apocalipse 14:6, ele está anunciando a quem? Vamos lá? 14:6. Olha, isso é a honra que foi entregue para ele, irmãos. E não foi entregue, irmãos, hoje, nos tempos do fim. Foi entregue em tempos antigos, em dias imemoráveis. Vamos lá em Apocalipse 14. Se é o Marco Leitor, mas isso estava fechado ao entendimento, não estava? Claro, irmã, estava fechado, com certeza. Para o tempo do fim. 14:6. Vi depois outro anjo. Que anjo é esse? Irmão Rodrigo. Que anjo é esse aqui? Vi depois outro anjo que voava no meio do céu. Aqui está falando de Israel? Hã? Micael?
Micael. O outro Ok? anjo é Micael. Micael. Vi depois outro anjo que voava no meio do céu com um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele dizia em alta voz, a busca do santo de Israel está aqui, ó. Ele dizendo em alta voz, a busca do santo de Israel está aqui, ó. Ele dizia em alta voz, a busca do santo de Israel está aqui, ó. Temei ao tributar-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Volta lá em Isaías 43. Maravilhoso, irmãos. Nada que isso. Gratidão, papai, nada que Aí vem. Com efeito, eu sou Ial, o teu Ial, o santo de Israel, o teu Salvador. Aí no versículo 1. Mas agora diz Ial, aquele que te criou. Aí ele fala, no versículo 4. No versículo 4, não, versículo 6. Direi ao norte, entrega-o, ao sul, não retenhas. Reconduz os meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra. Todos que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os que formei e fiz. A glória de Ial é Ialcha. Criou para ele cuidar. Então ele está anunciando agora a toda nação, povo, língua, dizendo o quê? Temei a Ial, ao santo de Israel, temei a ele, e tributai-lhe glória, pois chegou a hora do seu julgamento. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar, o Criador. Quem é o Criador? Ialcha. Quem é o Criador? Ialcha. Só que, de quem que ele está falando para adorar? Ial, o Todo-Poderoso, que era, por um tempo, Ialcha, e voltou para o lugar de origem, mas ele voltou como Ial, ele voltou Ial, porque ele sai de Ial e ele volta para Ial, porque não há nenhum Ial Salvador fora de mim, Ial disse. Ok, irmãos? Sim. Onde nós estávamos? Colossenses. Colossenses 1,15. E a palavra fala que tudo se repete. 2054. Não existe nada novo debaixo do sol. Ainda que digam, isso é novo. Não. Se existe de tempos antigos, né? Ele é a imagem do Ial invisível, o primogênito de toda criatura, ou seja, de todo ser gerado. Porque nele foram criados todas as coisas. Porque nele foram criados todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. E as invisíveis. Então, as invisíveis, como nós estávamos dizendo, da seguinte forma. Vamos pegar aqui de novo, só para a gente recapitular. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. É antes de tudo, e tudo nele subsiste. Agora presta atenção. Presta atenção. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quem que é o cabeça da igreja? Ialcha. Muito bem. Agora que a gente entra no assunto. Se ele é o cabeça da igreja, Ialcha, Micael é quem? É o cabeça também. Cabeça. É a mesma pessoa. É isso que os irmãos têm que recapitular.
É a mesma pessoa. Por quê? Ele é o sexto e também é o sétimo. Ele é o sexto e também é o sétimo. Como que ele é a mesma pessoa? Pelo fato de que Micael é o espírito. Lembra disso? Micael é o espírito que dá a vida. Ele é o espírito. E ele também é o sétimo, que é a árvore da vida. Então, como ancião da igreja, ele é o cabeça, como Micael. O seu corpo é a igreja. O seu corpo é a igreja. Percebe que tudo está voltando para o seu determinado lugar? Aquele que é Yalcha é o cabeça. Micael era a face. Ele agora é as duas faces, a direita e a esquerda. Ele é o sexto e também o sétimo. O cabeça. Como ancião da igreja, como Micael, ele é o ancião da igreja. Como Yalcha, ele é o cabeça dessa igreja. Mas ele é as duas faces. Então agora ele é o cabeça. O seu corpo é quem? A igreja. E quem que é a igreja? Os 144 mil. É a igreja, que é o corpo dele. E é um só. E é um só. Então, a condição de perfeito, por isso que Marcha, ao ver de costa ali o papai e Alcha, ele fica maravilhado, porque ele não poderia ver ele por completo. E quando ele tem um contato, que eu quis falar nesse ponto, quando ele teve um contato ali no monte, e ele passa um tempo, quando ele desce, a cabeça dele está como? É o corpo dele ou é a cabeça dele? É a cabeça, porque ele teve contato com aquele que é o cabeça. É isso que eu queria dizer, galera. É o cabeça. Então, a cabeça, que é a igreja, tem o espírito de algo nele, que é capaz de sondar toda a igreja. Na condição de sexto e na condição de sétimo, a glória de Ial flui nele. Por isso que ele é o regente de Ial. Ele fala por Ial, ele é trombeta de Ial. E o seu corpo está sendo formado, que é a igreja. Mas para isso tem que ser perfeito. Tem que ser perfeito. E como que atinge a perfeição, irmão Robson? Como que atinge a perfeição? Isso. É fácil. Como que atinge a perfeição? Sendo igual ao mestre. E dando festa. Conhecimento do Filho do Homem. Pleno conhecimento do Filho do Homem. Ele está reconhecendo quem é o cabeça. Entendeu? Chegando ao pleno conhecimento do Filho do Homem, para chegar à estatura de um varão perfeito. Qual que é a estatura de um varão perfeito? É o pleno conhecimento. Conhecimento. Chegando à cabeça. Chegando à cabeça. E é nisto que Satanás ele quis imitar. E ele vai imitar. Porque nos tempos de hoje, deixa eu explicar um negócio para os irmãos. No tempo de hoje, Micael, ele está com o espírito infundido nele. O espírito de quem? De Ial. Ele é o sexto e também o sétimo. Vamos abrir lá em Daniel. Daniel 12. Daniel 12. Como você leu também que escrito, pois nele aprove a Ial fazer habitar toda a plenitude. E nós vamos lá. Daqui a pouquinho nós vamos voltar lá de novo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar lá de novo. Daniel 12. Daniel 12.
Todos encontraram? 1578. Daniel 12, versículo 5, só para ter entendimento. Encontraram? Sim. Estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé, um sobre o lado, à margem do rio, outro sobre o outro lado, também à margem do rio. Um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio. Quem é esse que está contra a correnteza do rio? Irmão Vitor. Muito bem. Muito bem. Yalcha Micael. Até quando o tempo das coisas inauditas? Ouviu o homem vestido de linho que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. Mas ele está como Yalcha Micael aqui? Não. Na terra? Não. Ele está como? Micael, pouca força. Micael. Mas, ao erguer a mão esquerda e a mão direita, ele é quem? Yalcha Micael, que retém o rio. Para ele ter essa condição de reter o rio como o sexto e sétimo, o Espírito do Pai está nele. A representação daquele que teve o contato direto com o Pai tem a cabeça resplandecida de glória. Porque o cabeça, ele é resplandecido, aguardando agora que seu corpo também seja resplandecido. Qual que é esta condição? De chegar à estatura da cabeça de quem é o filho de Ial. Quem é o filho de Ial? Yalcha Micael, o sexto e também o sétimo. Ele retém o rio. Neste momento, eles têm, então, a fusão do espírito de Ial nele, para ele conseguir conduzir a era das igrejas. O ministério de Micael só é possível ter sequência se ele tem nele o Espírito. Por isso que foi necessário ele aprender com seu pai desde tempos antigos as coisas celestiais, os segredos celestiais. Tanto é, ele é aquele que auxiliou seu pai, inclusive, a escrever toda a história. O projeto é de Ial, mas quem também auxiliou é quem? Aquele que foi ungido para ser rei no lugar do seu pai, desde tempos antigos. Por isso que diz, desperta, desperta, ó braço de Ial, mune-te de força. Desperta, como nos tempos antigos, como nos tempos passados. Não és tu que transpassou o dragão? Não és tu que despedaçou Raabe? O Egito. Aí ele fala, eu entrego o Egito em teu lugar. Raabe, o Egito. Eu entrego o Egito em teu lugar. Estão entendendo, irmãos? Que este está na condição hoje de sexto e sétimo. Ele ainda não é o rei, mas ele está na condição de sexto e de sétimo. Na mesma pessoa. Na mesma pessoa. Na mesma pessoa. A representação de quem? De Satanás. Um contraponto. Representação não, contraponto. Satanás não, antimachia. Antimachia. Vamos pegar aqui Daniel 9. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Encontraram? Sim. Ele confirmará uma aliança com muitos. Ele quem? Não, Satanás. Vamos relembrar esse detalhe, tá? Eu não vou entrar em todo o contexto, não. Vamos relembrar o detalhe. Vamos ler aqui, ó. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. E pelo tempo de meia semana, ou seja, na metade, fará cessar o sacrifício, ou seja, ele vai quebrar o pacto. E sobre, aqui está a nave do templo, mas aqui a gente sabe, e sobre a asa, porque na Bíblia Almeida está a melhor tradução, e sobre a asa da abominação virá o assolador.
na Bíblia Almeida fala, e sobre a asa da abominação virá o assolador, melhor tradução, tá? E sobre a asa da abominação virá o assolador, até o termo fixado para o desolador. Ou seja, deixa eu relembrar os irmãos. Quando que ele faz o pacto com este povo? Quando que Lúcifer faz o pacto com este povo? Quando o papai, ele fala inclusive uma parábola. Ele fala qual parábola? Do administrador infiel. O administrador infiel, ele fala assim, olha, em breve eu vou perder a minha administração. Então o que ele faz? Ele é prudente. O que ele faz? Ele começa a entregar bênçãos. Ele começa a entregar bênçãos, a perdoar dívidas. E a representação que o papai fez ali foi que ele perdoando a dívida, ele iria conseguir o quê? Bem recebido aonde? Na terra. Ele ia ser bem recebido na casa dele. Na casa daqueles que iriam receber ele, na terra. Aí, muito bem. Quando a palavra fala, ele virá nas asas da abominação. Quem é a abominação, irmã Daniele? Abominação? É. O antimachia. Muito bem. O antimachia. Ele vem nas asas do antimachia. Satanás infundindo no seu filho. Ah, então ele vem no espírito, ele vai estar dentro do... Ele vem em espírito, ele é lançado lá do céu. O antimachia está onde? Na terra. Na terra. Como corpo físico. Por quê? Porque no Éden, Satanás é a árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim. A representação de que aquele trono que está no meio, a árvore que está no meio do jardim. Quem? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem que come do fruto? Eva. Primeiro, quem come do fruto é quem? Eva. Eva, ela tem um contato com a árvore ou com o fruto? Com o fruto. Quem é o fruto? O antimachia, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas para ela ter relação, contato com aquele, ele precisaria estar como um corpo físico. A representação de hoje, que São Paulo fala, eu tenho medo que vocês vão após outro como Eva foi, mostrando que nos tempos do fim, no tempo do fim, a igreja, essa terra, estaria indo após o antimachia, tendo contato sexual, prostituindo, vou falar assim, não vou falar a palavra prostituição, tendo contato de prostituição com o antimachia, fornicando com ele, porque a igreja, ela era para ter contato com o seu marido. Mas meu marido foi para uma viagem. Levou a bolsa. Levou tudo. Vai demorar a voltar. Aí, o contato da igreja na prostituição. Presta atenção. Neste momento, o antimachia, ele está tendo contato com a terra hoje. Os habitantes dessa terra. Este contato que ele está tendo é a mesma representação do que aconteceu lá atrás em tempos passados, no Éden. Quando ele tem contato nos dias de hoje, presta atenção, senão vocês vão perder o foco do que é o principal, que eu quero que os irmãos compreendam. Quando ele tem contato com antimachia, elas estão fundindo em um só corpo. Por quê? É a representação de um homem se unindo à mulher, da mesma espécie. Muito bem. Então significa que quando Satanás for lançado por terra,
ele é infundido sobre o antimachia, para dar início ao seu ministério. E quem que preparou o caminho primeiro? Foi O antimachia, tendo contato com a igreja, fornicando, unindo com ela. E quando Satanás desce, é infundido sobre o antimachia o espírito de Satanás, de Lúcifer. É infundido sobre o antimachia. Por isso que fala, aquele que vem nas asas da abominação, ele vem, infundiu no antimachia, ele infundiu, se tornaram uma só pessoa, para dar início a quê? Ao ministério do antimachia, assim como é a representação de que Micael está preparando uma igreja pura, santa e verdadeira, porque nele também tem o Espírito infundido nele. Irmão, e quando fala que por uma semana ele vai fazer, mas no meio dessa semana ele vai quebrar o pacto, né? Então é isso, mas quando ele é expulso de lá, Quando ele é expulso. funde é nesse momento que ele quebra a aliança, porque ele vai descer com grande fúria. Ele quebra a aliança quando ele para de perdoar as dívidas. E quando ele funde Aí ele é lançado para a terra. Ali quebrou o pacto. Sim. Com todos os moradores da terra. Quebrou o pacto ali. Quando ele infunde, dá início a um novo ministério. Qual ministério? O ministério do antimachia, que é de 42 meses. Aí é a metade da semana. É metade da semana. Então, na metade da semana, Satanás quebrou o pacto. Ele infunde. Porque Satanás vai aparecer em espírito aqui? Não, ele vai infundir no antimachia. Ele entrega, é o dragão entregando o poder para quem? Para o antimachia, para a besta. Ele está entregando o poder. Irmão, que também é aquela representação que fala em Apocalipse, e o sétimo também o oitavo, não é? Não é nessa parte não. Não? Não é nessa parte não. Quando ele- Esse é no finalzinho. Nessa parte do Apocalipse. Eu vou explicar. Pode falar. Que fala aqui, ó. Foi-lhe dado até mesmo infundir o espírito, a imagem da besta. É nesse momento também? Não. Esse aí vai infundir também. Esse aí é outro ponto. De ouro, né? Esse é outro ponto. Por isso que é confuso, é difícil. Por isso que a gente vai se ater somente à parte que ele é infundido sobre a asa da abominação, o espírito. Por quê? Porque o momento que ele recebe uma boca para proferir palavras de blasfêmia, não é este momento. Este momento é no fim. Ok? Porque ele recebe uma ferida de morte, está em Apocalipse 13. Sim. Ele recebe uma ferida de morte e desce para os lugares abismo. Busca 7 espíritos piores do que ele. E ele também é o oitavo. Mas neste momento, Satanás sai dele. Satanás não fica nele. Satanás sai dele. Satanás sai do antimachia. Porque quando ele busca os 7, quando ele recebe a ferida de morte, Satanás não quer. Lembrando, é melhor arrancar o olho e o braço. Ele é besta, não. Ele não é besta, não. Antes você do que Ele sai e depois recebe, ele ressuscita. Não, ele revive com 7 espíritos piores do que ele, fazendo a representação que aquele espírito estava mudo, não falava. Por quê? Deixa eu explicar aos irmãos. O papai já explicou, eu vou relembrar. Quando Lúcifer desce, é jogado lá de cima, ele desce nas asas da abominação, dá início do ministério do antimachia. O que o antimachia vai fazer agora? Ele vai abrir a boca para profetizar contra o céu? Não. Ele vai começar a ter poder sobre as nações. E vai começar a colocar nação contra nação. Porque agora é os dois em um só. Porque o que os dois fizeram lá em cima? O que eles fizeram lá em cima? Divisão do reino.
Divisão do reino, fazendo o reino ficar dividido, colocando filho contra filho, colocando agora nação contra nação. Só que o antimachia não pode fazer isso agora, porque ele está, o quê? Retido. Quem que está retendo ele na terra? Yahshua Micael, que está com o espírito infundido nele. Ele só consegue reter o rio com a fusão do espírito em Yahshua Micael. Assim, o ministério de Yahshua Micael pode ser feito na terra. Mas ele está sendo feito como Yahshua Micael? Não, ele está sendo feito como Micael, que é o ancião da igreja. O ancião da igreja é quem casa com a igreja? Não. O ancião da igreja é quem prepara o caminho, que separa a esposa, que prepara a igreja para se casar com o sétimo. Mas Micael, a pessoa de Micael, é o sexto e também o sétimo. Ele é o único que pode levantar a mão esquerda e a mão direita e jurar por aquele que vive eternamente. Quem é aquele que vive eternamente? Ial, o Todo-Poderoso, que veio à terra e morreu e ressuscitou e foi ressuscitado e voltou para Ial, para dentro de Ial. Me esclarece uma coisa. Hoje eu estava ouvindo o ruminar da farinha, que você pediu para podermos ruminar ontem. Tem um ano isso. E aí você falava que o dragão vai ser jogado lá de cima. O dragão é o mesmo que você está falando agora? É. Satanás, Apocalipse 12. Tá? Ronaldo. Lembrando que Satanás não faz nada de novo, né? Ele só copia. Só Esse copia. momento aí, no caso, que ele vai descer sobre o filho dele, né? Para iniciar o ministério. Eu estava lembrando aqui, quando o papai foi iniciar o ministério dele, entendeu? Desceu sobre ele o espírito. Exatamente. O espírito de alma. E ele disse o quê? Ele iniciou. Hoje te gerei. Muito aí bem. Também no final, quando ele for expirar, fala: Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E aí? Aí ele fala: hoje te gerei. Agora me explique, irmão Ronaldo, por que ele fala hoje te gerei, sendo que ele já tinha sido gerado lá em cima nas regiões celestiais? Eu penso que é aquela condição do espírito que está descendo sobre ele, não? Muito bem. É a condição de que o espírito veio sobre ele. E quem é o espírito? O espírito de algo? Quem que está descendo? O espírito de Micael e o seu exército. Descendo ali, a pombinha branca, na representação do espírito, que é aquela pombinha que não foi sacrificada, não foi morta. Aí tanto quando ele vai expirar, né? Aí ele volta, né? Exatamente. Pois eu lembro quando o irmão falou assim, até aí quando vai cortar o bucio. Exatamente. Matou, ele sai fora. E vai, exatamente. Você fica uma cópia, entendeu? Que ele tá fazendo. Entendi. Então, na hora que o pequeno chifre, que ele precisa aparecer, como é que ele vai aparecer? Quando ele começa o seu ministério, começa a fazer nação contra nação e começa o seu poderio. Quando o pequeno chifre aparece ali, ele vai ter um tempo. Qual tempo? 42 meses. Ele vai começar a agir. No final do seu ministério, ele recebe uma ferida de morte. Nessa ferida de morte, ele o quê? Ele morre, Satanás sai dele e ele desce para o abismo. Pega os 7 piores que ele. Quem é os 7 espíritos piores do que ele? Deixa eu ver se os irmãos estão lembrando. Irmão Rodrigo. Quem é os 7 espíritos piores do que ele? Não sopra. Foi os que foram após outro em cima? Os que foram após outro em cima? E eles foram colocados aonde? No abismo? Isso. E quem são esses? Quem são esses 7 espíritos? Eu preciso saber quem são os 7 espíritos. Não precisa nome não, mas eu preciso
que me fala é referência. Não é referência na palavra, não. Referência no entendimento que o papai já nos deu. Quem são os 7 espíritos piores do que o antimachia? Não lembra, irmão? Não entendeu? Quem é os 7 espíritos piores do que o antimachia? Quem é os 7 espíritos? Eu li do estudo que fala que é os inimigos, o papai falou, aqueles que estavam na mesa, aí tinha os piores. Não, na mesa não. Falavam que era... Não, tá. Vou chegar. Deixa eu chamar. É o que tinha os inimigos, que era escondido, mas tinha os outros que eram revelados. Esses pior, fazia de conta que era amigo, mas na verdade... Muito bem. Causava cosquinha. Eu li do estudo, mas não entendi. Quando ele desce no abismo, quem que foi lançado no abismo primeiro? Sim. Mas quem? Quantos filhos foram lançados no abismo? 5. Tá, quem é esses 5? Precisa de nome não. Eles são quem? É os que foram. Filhos originais do papai Alves. Ok? Filhos originais. Vamos falar assim, Abaddon e seus irmãos. Nesse meio são 5. Só que ele busca lá e busca 7, ele não busca 5, ele busca 7. Por que ele volta com 7 e não com 5? Tem as mulheres. São quantas mulheres? 2. 3. 3 mulheres. E 2 homens. 5. Só que está faltando 2. Ele busca 7 espíritos piores que ele. Está faltando 2. Quem é esses 2? Não vou lembrar, não. Então tá, vamos ajudar ele. Vamos ajudar. Irmã Adriana. Esses 2 são os filhos dos 2 irmãos. Isso. Os filhos dos homens, porque a mulher não gera. Que são 2, sempre é o pai andando com o seu primogênito. Então os 2 primogênitos que desceram juntos para o abismo. E estão aguardando em cadeias eternas, até o julgamento do grande dia. Isso está em Judas 1,6. Porque eles quiseram se unir com um ser de natureza diferente. Lembra disso, quiseram se unir com um ser de natureza diferente. Judas 1,6. Então o que? Judas 1,6. 7. Judas 1,6. 7. 6 mais 1, 7. Eles se uniram com seres de natureza diferente. 7 se uniram com seres de natureza diferente. Entendeu? Aí eles vão lá no abismo e buscam 7 espíritos piores do que ele. E fundem os 7 espíritos em um só. Viu a representação do espírito fundindo em um só? Só que precisa de um corpo. Do antimachia. Que é um corpo de carne. Na representação de que esse corpo de carne se uniu com a igreja terrena se prostituindo. Lá atrás, o antimachia se uniu com Eva. Repetindo o que aconteceu lá atrás, acontecendo aqui na frente. Só que agora, qual que é a imitação? Satanás infunde no seu filho. E Ial infundiu em Micael. Por isso que ele fala que ele enviou o anjo. Ele fala com Yalcha, que é Ial forte e valente. Na mesma pessoa. Assenta aqui, porque eu vou colocar os inimigos como escabelo dos seus pés. Quem que está trabalhando agora? Junto com Micael. Ial que está trabalhando junto com Micael. Porque o espírito que está nele é o espírito de quem? De Ial. Ele é boca de Ial. Ele é boca de Ial. Dando direito para Micael reter o rio, ter a revelação da palavra. Ele é o intérprete, ele fala por Ial. Por isso que quando o rei está falando, não se levanta a voz, não se questiona, porque é Ial falando. Não interrompe. Então, quando o rei, a pessoa dele está falando, é Ial falando. Entendeu? Então,
dentro disso é que nós compreendemos, porque aquele que pecar contra o filho do homem, Micael, tem perdão. Mas aquele que pecar contra o Espírito, e qual condição que é agora? O filho do homem estava na terra. Ele morreu. Foi ressuscitado. Beleza, mas e agora? Agora é o Espírito que está na pessoa de Micael física. Contra ele não tem perdão, fazendo o link que eu vou enviar a Moisés um anjo. E cuidado, respeita a sua presença, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Porque o que está aqui agora é a face inteira, porque o cabeça da igreja é Yahshua Micael, retendo a mão esquerda e a mão direita, retendo o rio, porque está nele o espírito de Al. Então, pecar contra o filho do homem, tudo bem, mas contra o espírito, porque ele se tornou o espírito que dá a vida. Contra o espírito não tem perdão, porque é o final dos tempos, meus irmãos. Aleluia. Pode falar, irmão. Isso me lembra aquele estudo, né? Que Davi, ele era fraco. Eu ainda tenho pouca força, não posso vingar, né? Não posso vingar. Uhum. Mas ele já tinha a unção. Já tinha unção. Sim. E quando ele, no caso, o sétimo, né, a sabedoria, se torna rei, ele pode vingar o que acontecia enquanto ele era fraco. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não é só contra Yahweh soberano ou contra o céu, né, que as pessoas falam, e sim contra quem está aqui, na posição de fraco ainda. Exatamente. Né? Muito bem esclarecido. Certo, irmãos? Sim. Por quê? Qual que é o difícil de entender numa mente humana? Como que um ser pode entrar em outro ser? Ser um de um só? Só por espírito, só sendo espírito. Não tem jeito. Na carne não entra. Na carne não entra. Mas quando se trata das condições celestiais, entra. Mas como que um ser de carne, que Yahshua é homem? Alguém nega isso aqui? Não. Jamais. Porque aquele que nega que Yahshua veio em carne é o espírito do antimachia. Porque o espírito do antimachia é que nega que ele veio em carne. Então, quando esse ser que veio em carne, ele ressuscita um corpo incorruptível, sem defeito, sem nada, perfeito, sem máculas, na condição de que São Paulo disse: apresentai-vos diante de Yahweh, irrepreensível, corpo, alma e espírito. Eles se apresentam perfeito. Esse ser que comeu peixe ali, meu peixe não, comeu pão ali com os discípulos, ele comeu também, né? Peixe também. Sim, a multiplicação. Não, estou falando depois que ele ressuscitou. Acho que isso é do Depois que ele ressuscitou, ele comeu o que com Peixe. e comeu mais o que? Pão também comeu. Ele comeu pão, comeu peixe, não foi? Aonde está essa passagem? Não. Nossa, é a multiplicação. Mas Depois que ele ressuscitou. Caminho de Emaús foi a primeira vez. Ele foi ali, mas ele não comeu quando ele se apresentou aos discípulos. Ele se apresentou aos discípulos, não foi? Aí, pega essa passagem que ele comeu peixe. Vamos achar essa passagem aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui Lucas, né? Isso, 24, Página 1834. só peixe assado.
Lucas 24. Vamos pegar aqui do 36. Diz assim: falavam ainda quando ele próprio, Yahshua, se apresentou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Olha, ele está na condição ali de um corpo comum, físico, só que sem furo nas mãos, sem furo nos pés, irrepreensível. Na anátema é o que fala que está com furo nas mãos. Isso mostrou-lhe as mãos e os pés. E como por causa da alegria não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhe: tendes o que comer? E quem come é... Espírito come? Não. Então ele fala: tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado, tomou e comeu diante deles. O que ele está dizendo? Está dizendo que aquele corpo comum se alimentou com eles. E Yahshua se alimentou com eles. E depois de tudo isso, ele é ascendido. Que é o momento que o exército está subindo com o papai. E ele fala: abriu os portais celestiais, que entrará o Rei da Glória. E ele entrou. E ali, ele se encontrou ali, e eu imagino Micael vendo, dizendo: Abba, Pai. Abba, Pai. Por quê? O Pai está indo embora para a luz inacessível. E ele entra para dentro de Ial. E agora, irmãos, agora como Ial, mas em corpo perfeito, incorruptível, em breve, nós, com os 144 mil, por que eu falo nós com 144 mil? É os 300 com o restante. Nós com o restante, para completar o número depois, em breve, entraremos na luz inacessível e veremos Ial, o Todo-Poderoso, na pessoa de Ial forte e valente, irrepreensível, íntegro, vendo ele, irmãos. Porque antes nenhum ser poderia vê-lo, mas agora nós tivemos acesso para vê-lo. O que foi essa condição para poder ver Ial? O véu. Quando que o véu foi rasgado? Quando ele falou: está consumado. Isso, mas qual é o motivo? Eu vou especificar a pergunta. Perdão. Qual o motivo do véu ser rasgado? Um sacrifício. Foi aceito também, né? Foi feito e foi aceito. Foi aceito. E ele, quando ele é aceito, ele entra para dentro de Ial. O véu, ele é aberto para falar assim: vocês filhos podem entrar agora para a luz inacessível, para ver Ial. Ial na condição plena, como um corpo. Porque antes, irmãos, era o Espírito. Por isso que ele é a imagem de Ial invisível. Mas agora, ele será visível. Visível. Mas visível para quem? Para toda a terra? Não. Visível para os perfeitos. Porque ele adentrou para dentro de Ial, mas ele estava com medo com os discípulos.
Por isso que ele fala que ele, na condição de Ial, ele não usurpou de ser Ial. Mas agora ele é Ial, porque ele voltou para dentro de Ial. A essência completa de corpo, alma e espírito. E a glória de Ial nele. Aqui no 39 fala assim: vede minhas mãos e meus pés, sou eu, palpável. E entendei que um espírito não tem carne e osso. Aqui quando fala assim, irmão, ele já está na condição de perfeito. Corpo perfeito. Então, os discípulos viram ele todo massacrado, todo, né? E aí, vede minha mão, sou eu. Sou eu, tem nada. Estou aqui perfeito. Maravilhoso, irmãos? Maravilhoso. Sabe qual que é o tremendo disso? Vamos pegar aquela passagem que somente Pedro, Tiago e João viu ele transfigurar no Monte das Oliveiras. Está onde? Lucas. Lucas 22, 39. Abre aí, irmãos. 1830. 1829. Vinte e dois, 39. Não. Nesse momento não. Isaías também fala, não fala, Vamos pegar aqui, irmãos. Vamos lá, os irmãos falaram com tanta certeza, né? A gente foi direto. 1805. Vamos lá. Lucas 9, 27. 9, 27. Daniel 9, 27. Daniel? Calma, irmão. Link, Daniel 9, 27. Né? Lucas 9, 27. O contraponto. Vamos lá. Eu vos digo, verdadeiramente, que alguns do que aqui estão presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Ial. Mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo, mais ou menos 8 dias depois dessas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, ele subiu a montanha para orar. Enquanto orava, o aspecto do seu rosto se alterou. Suas vestes tornaram-se de fulgurante brancura, e eis que 2 homens conversavam com ele, eram Macha e Raial, que, aparecendo envolto em glória, falavam de seu êxodo, ou seja, de sua saída, que se consumaria em Ial-Shalã. Pedro e os companheiros estavam pesados de sono. Ao despertarem, viram a sua glória e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se afastando, Pedro disse a Ial-Sha: Mestre, é bom que estamos aqui, façamos, pois, 3 tendas,
um para ti, um para Marcha e o outro para Arraial, mas sem saber o que dizia. Eles não estavam entendendo nada. Ainda falava quando uma nuvem desceu e os cobriu com sua sombra. E ao entrarem na nuvem, os discípulos se atemorizaram. Da nuvem, porém, veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o eleito. Ouviu ao ressoar essa voz e Alcha ficou sozinho. Os discípulos mantiveram em silêncio naqueles dias e ninguém contavam coisa alguma do que tinham visto. Qual que é a representação disso? Qual que é a representação disso? Eu acho que é se cumprir na passagem anterior, que falou que um deles nem morreu de ver o rei. No caso ali, aquela manifestação ali. E qual que é a representação dos dias de hoje isso? Os dias de hoje? Alguns não vão passar pela morte. Alguns não vão passar pela morte, porque vão ver o quê? O reino. Só que quem está no nosso meio? O reino está no nosso meio. O reino está no meio de vós. Deixa claro, né, Amado? Porque aquela passagem, né? Os 300, alguns. Muito bem. Os 300 não vão passar pela morte. É isso mesmo. E 3 dos 12 não passaram pela morte antes de ver o reino. A representação de que nos tempos de hoje, aqueles que estão vendo o reino, os 300, não vão passar pela morte. Essa é a passagem claramente. Essa é a passagem claramente. Mostrando que os 300 não vão enfrentar a morte, porque viram o reino. E alguns, porque os discípulos, mestre, é pequeno o número dos que se salvam? Ele disse, eu sou sábios por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E a palavra em Hebreus capítulo 2 fala, Hebreus 2:10, que diz o quê? Muitos por meio do sofrimento acharão o quê? Muitos filhos através, querendo levar muitos à perfeição, através, por meio do sofrimento. Hebreus 2. Muitos, mas muitos e poucos. Poucos não. Quem são esses poucos? Os 300 que estão tendo contato com o reino. Por que estão tendo contato com o reino? Por quê, irmãos? Quando fala assim, eu vos digo, versículo 27, verdadeiramente que alguns de vós que estão aqui presentes não provarão a morte antes de terem visto o reino de Ial. O que é o reino de Ial? Ialcha. Então significa que quem está vendo Micael está vendo Ialcha. Ialcha, Micael. Está com a vida. Está com a vida, porque está infundido nele o espírito de Ial. Por isso, aqueles que estão reconhecendo o reino agora não vão passar pela morte. Por isso que são poucos, são 300. São poucos, fora os aliados. Vamos ler Hebreus lá, 2:10? Hebreus 2:10. Quer ler? Você encontrou? Pode ler. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio do sofrimento, o iniciador da salvação. Aí, querendo conduzir muitos filhos à glória. Muitos filhos agora por meio do sofrimento. Ah, tá. Aí vem aqui, Isaías 43. Querendo conduzir muitos filhos à glória. 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 Entendeu, irmãos? Querendo conduzir muitos filhos à glória. Isaías 43:6. Direi ao norte, entrega-o ao sul, não retenhas. Reconduze os meus filhos de longe e minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome,
os que criei para a minha glória, e os que formei e fiz, querendo conduzir muitos filhos agora por meio dos sofrimentos, uns por meio dos sofrimentos, outros não. Ok? Porque Isaías 43 é o pai falando com o seu filho, ou quem? E ao forte e valente, eu vou falar assim, aquele que é ungido, aquele que é rei e alcha, falando com Micael. Ok? Reconduz meus filhos para cá, de volta. Você que vai fazer isso, Micael. É isso que está falando. Aí, irmãos, você fala alguma coisa, irmã? Aqui no versículo 32 de Lucas 9, fala, ao despertarem, viram o seu esplendor. Ao despertarem. Despertaram. Eles antes estavam pesados de sono. Pesados de sono. Ao despertar. Pesados de sono. Ao despertarem, eles viram a glória que estava em volta dele. Né? Ao despertarem. Porque estávamos, o quê? Dormindo, sono profundo. É hora de acordar do sono profundo. Romanos 11. Romanos 11, né? A passagem principal. Aí nós, Romanos 11. É hora de despertar do sono profundo. Ao despertarem do sono. Ao despertarem do sono, eles o quê? Eles viram a glória. Quem é a glória de Ial? Ialcha. Então, eles estão vendo quem agora? Ialcha Micael, que é a glória de Ial, forte, valente e todo-poderoso. Gratidão, papai? Aí, irmãos, para a gente finalizar, vamos lá em Apocalipse. Romanos 11 está falando daqueles que Ial deu um espírito de torpor para não ver. Aí não fala, lá no meiozinho, eu não sei qual versículo fala. É hora de despertar do sono profundo. É Romanos 8 mesmo? Romanos 13. Romanos 13. Olha aí, Romanos 13. 13 e 11. Ah, é 13 e 11. Sabia que tinha alguma coisa 11. Aí, lê, irmão, lê alto. Tanto mais que sabeis em que tempo vivemos. Já chegou a hora de acordar, pois nossa salvação está mais próxima do que agora. Do que quando abraçamos a fé. É porque outras traduções falam, é hora de despertar do sono profundo. Em outras traduções. Ou seja, estávamos no sono, fomos despertados, assim como aquele que foi despertado. Por isso que está escrito, desperta, desperta, une-te de força, ó braço de alma. Ok? Fazendo o link conosco. Vamos lá. Apocalipse 21. Que fala que já chegou a hora de acordar. Apocalipse 21. Quem que vai criar, que o papai trouxe? Irmão Edgar. Quem que vai criar o novo céu e nova terra? Quem vai criar o novo céu e nova terra? Ialcha Micael. Muito bem. E quem que vai julgar as nações? Ialcha Micael. Não. Quem que vai julgar as nações no trono branco? Ialcha Micael, porque Ial não pode, porque os que vão ser julgados vai ser todo tipo de gente, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que o papai corrija-nos se estiver errado, ok? Sim. Que é uma lógica, mas o papai nos corrija. Aonde vai ser o julgamento do trono branco? Na luz inacessível ou em outro local? Não vou falar outro local, quero especificar. O outro local, porque na luz inacessível só entra o Muito bem. Quem é perfeito. Muito bem. Eu também vejo desta forma. Por quê? Porque nós sabemos que ali só vai entrar quem é os perfeitos. Então é uma lógica, né? No entanto, nós percebemos que olha como que o nosso entendimento ampliou. Porque nós entendimos que iam todos ali para a luz inacessível ser julgados. Mas não é assim. A gente percebe que aquele que vai julgar não é Ial, é
Yalcha Micael. Por que Yalcha Micael que vai julgar, irmão Márcio? Porque ele que está, na época do milênio, ele que está tomando conta de tudo. Não, mas não é por isso não. O Yalcha não pode descer. Não, Yalcha pode descer. Ué. Yalcha pode descer e pode subir. Yalcha não pode descer. Da luz inacessível, não. Sim, mas ele já é Yalcha, né? Ele já é Yalcha. Então, Micael e Yalcha. Yalcha Micael. Então, por que Yalcha Micael ele pode julgar? Do trono branco. Porque ele é juiz, né? Não. Juiz é Micael. Por que, irmã Rejane? É porque ele é o Criador. Isso, porque ele se tornou o rei que é criador de todas as coisas. Quem é que pode julgar a criatura criada? O próprio Criador. E quem que criou todas as coisas? Yalcha. Ele se tornou Ial Todo-Poderoso e Ial-Tog entrega para o seu filho toda a autoridade do seu reinado. Ou seja, toda a criação se submete a ele. Por isso que ele fala que ele vai colocar todas as nações aos seus pés. E quem que ensina o Cântico Novo 144 mil? E quem ensina o Cântico Novo 144 mil? E ensina de onde? Da luz inacessível. Dos palácios de Marfim. Dos palácios de Marfim. Vamos lá. Aí, você pega aqui, ó. Apocalipse 21. Não, 21. Diz assim: as 12 portas são também 12 pérolas. Cada uma das suas portas era feita de uma só pérola. Cada uma das portas era feita de uma só pérola. A representação de quê? De que é a mesma peça, o mesmo material. A porta era feita da mesma pérola, mesmo material. De uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como cristal transparente. Não vi nenhum templo nela, pois o seu templo é o Mestre, o Ial, Todo-Poderoso e o Cordeiro. Pois o seu templo é o Mestre, o Ial, Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol ou da lua para a iluminar. Que cidade é essa? A nova, Ial Shalom. Pois a glória de Ial a ilumina, e sua lâmpada é o Espírito está fundido nele. Por isso que agora ele já faz a função daquele que fala por Ial. Por quê? Quando ele se tornar rei, ele se torna aquele que tem a plenitude do Espírito de Ial. Ou seja, igual a lâmpada. A lâmpada se apaga aqui, acabou. Mas o que faz a lâmpada iluminar? É ela sozinha? Não. É os elétrons, né? Entrando em contato e eles iluminam através da lâmpada. Por isso que fala, o cordeiro vai ser a lâmpada e a glória que ilumina ele é Ial. A luz que ilumina é Ial. A glória de Ial. Ou seja, o Espírito infundindo plenamente nele, ele fica pleno do Espírito. Na representação de que ele está com 7 espíritos de Ial. Por isso que fala em Isaías 30, 26, o quê? Que o sol se tornou
O sol 7 dias. 7 dias brilhará 7 dias, como se fosse 7 dias reunidos em um só. Essa é a condição dos 7 espíritos de Ial nele, que é o candelabro. Ok, irmãos? Aí você imagina, né? Você sai num dia normal de sol, você olha já o fusco, imagina 7 dias reunidos. Maravilhoso. Vai ser tremendo. Toda a cidade vai ser iluminada pela glória que vai emanar da lâmpada que é o Cordeiro. Então a lua se tornará o sol, não? A lua se tornará o sol. E aí que tá. Quem é a lua? Vai ser a igreja agora. Que se torna igual o sol. A gente vai estar refletindo a glória do Cordeiro em nós. A lâmpada ilumina em alma. E aqueles que se tornaram o sol ilumina a glória que emana da lâmpada. Tá vendo que tudo se repete? Inclusive na nova Yal Shalom. Maravilhoso? Mostrando que o Pai entrou, o Filho entrou para dentro do Pai novamente. Um só corpo. Ok, amados irmãos? Gratidão? É muito tremendo, né? Vamos dar gratidão, papai. Não temos palavras para expressar tamanha alegria, né? Nesse final dos tempos. Vamos dar gratidão. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Que Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.